Por anos, ele foi chamado de robô, frio, mecânico, sem alma. Pedro Guilherme, mesmo marcando gols, nunca parecia suficiente aos olhos do mundo. Mas ninguém sabia a dor que ele escondia, nem a fé silenciosa que o guiava. Até que um dia, diante de milhares de pessoas, um abraço com uma criança fez o impossível. Desmontou o rótulo, rasgou o silêncio e revelou o verdadeiro homem por trás da máquina. Essa é a história que a imprensa nunca contou direito. A história de Pedro, o robô, que emocionou o Brasil sem dizer uma palavra. Silêncio. Era assim que Pedro caminhava pelos corredores estreitos da escolinha em Xerém. Enquanto os outros meninos riam alto, disputando atenção com brincadeiras e gritos, ele seguia com a cabeça baixa, chuteira gasta e olhos atentos. Pedro não era o garoto mais falante, não era o mais carismático, mas havia algo em seu olhar que incomodava os treinadores e fascinava os observadores. Uma calma inquietante. Ele parecia um relógio, preciso, metódico, sempre no tempo certo. Com os pés, falava o que sua boca nunca dizia, mas nos vestiários era como se fosse invisível. Poucos sabiam de sua história, menos ainda tentavam se aproximar. Havia algo nele que criava distância, como se o próprio Pedro tivesse aprendido cedo a se proteger do mundo. Seus pais, simples e trabalhadores, não tinham muito, mas tinham fé. E todas as noites, antes de dormir, o menino orava com a mãe, em voz baixa, pedindo a Deus que o deixasse fazer gols. Não por vaidade, mas porque cada gol o deixava mais perto de poder ajudar os seus. Foi em Xerém que Pedro conheceu a solidão de ser diferente. Enquanto outros buscavam aplausos, ele parecia buscar silêncio. Ele treinava sozinho, repetia movimentos até a exaustão, não para impressionar, mas porque algo dentro dele dizia que precisava estar preparado. Era como se soubesse que não teria uma segunda chance. Seus primeiros gols chegaram discretamente. Uma tabela bem feita, uma finalização seca, sem comemorações exageradas, sem dancinhas, sem gritos. Apenas um olhar ao céu e uma pequena batida no peito. Para muitos, parecia frieza. Para quem prestava atenção, era reverência. Os anos se passaram e o garoto tímido começou a ser notado. Primeiro nas categorias de base, depois na seleção sub-20. Mas, mesmo diante dos holofotes, Pedro não mudou. Continuava andando de cabeça baixa pelos corredores dos centros de treinamento, com fones nos ouvidos e a alma em silêncio. Os jornalistas começaram a chamá-lo de o jogador sem expressão. Alguns diziam que ele era frio demais, outros que faltava carisma. Mas o que ninguém sabia era o quanto Pedro sentia. O quanto chorava nos quartos de hotel, sozinho, com saudade da família. O quanto se cobrava por cada erro. O quanto se lembrava das promessas feitas diante de um prato vazio, quando o sonho do futebol era tudo que sua casa tinha. Xerém forjou um craque, mas forjou também um homem blindado. Um homem que aprendeu a não se exibir, a não se defender, a deixar que o silêncio falasse por ele. E isso, com o tempo, se tornou seu maior escudo e sua maior prisão. Pedro Guilherme, o menino calado de Xerém, carregava nas costas uma fé inabalável, mas no peito um coração apertado por nunca ter sido verdadeiramente compreendido. Ele não sabia ainda, mas um dia tudo mudaria. E não seria com um gol, não seria com uma taça, seria com um abraço, um gesto, um momento onde o mundo, enfim, veria além do robô. O futebol brasileiro sempre amou os exageros. Do drible desconcertante à comemoração teatral, da lágrima escorrendo na vitória à ira descontrolada na derrota. O jogador brasileiro é, antes de tudo, emoção. E emoção, no Brasil, é espetáculo. Pedro Guilherme, no entanto, parecia desafiar esse roteiro. Quando chegou ao time profissional,
As câmeras buscavam seu rosto após cada gol, mas ele não dava o que elas queriam. Nada de socos no ar, gritos rasgados ou lágrimas na comemoração. Apenas um olhar fixo para o céu e um discreto sinal da cruz. Repetia o gesto sempre, como um ritual, como um homem que agradece antes de pedir mais. Logo, a imprensa passou a chamá-lo de robô. Era uma crítica disfarçada de apelido. Comentavam que ele fazia gols como uma máquina, sem erros, sem alma, sem sal. E esse rótulo cresceu, grudou na pele. Começaram as comparações. Diziam que faltava a ele o sangue nos olhos de outros atacantes, que não levantava a torcida, que parecia não sentir nada. Mas Pedro sentia mais do que deixava transparecer. Cada gol para ele não era vaidade, era responsabilidade. Ele sabia o peso de vestir uma camisa como a do Flamengo. Sabia que seu silêncio era confundido com arrogância. Sabia que a cada jogo enfrentava mais que um adversário. Enfrentava um público que queria emoção, drama, personagem. E ele só sabia ser Pedro. Dentro de campo, sua entrega era silenciosa. Corria o necessário. Se posicionava como poucos. Concluía com uma precisão quase cirúrgica. E era justamente isso que o afastava do torcedor médio. Ele era tão técnico, tão exato, que parecia distante, frio, quase artificial. No vestiário, o clima era o mesmo, respeitado pelos companheiros, mas nunca o centro das rodas de conversa. Não era o brincalhão nem o líder. Era o que escutava mais do que falava, o que aparecia só quando era necessário, o que fazia o que tinha que ser feito, e depois sumia no silêncio do seu fone de ouvido. Durante uma sequência de jogos decisivos, Pedro brilhou. Marcou gols importantes, garantiu vitórias, fez história. Foi artilheiro da Libertadores, venceu prêmios, estampou manchetes. Mas mesmo no auge, a crítica persistia. Pedro não vibra. Pedro não emociona. Pedro é gelado. Ele começou a se perguntar se havia algo de errado em ser quem era. Longe das câmeras, conversava com sua família, com os poucos amigos de verdade, com Deus. Pedia entendimento, pedia forças, porque no fundo, doía. Doía ser julgado não por falhas, mas por ser diferente, por não corresponder à imagem que esperavam de um ídolo. O ápice dessa desconexão veio após uma final. Pedro foi o herói, fez o gol da vitória. A torcida explodiu. O estádio tremeu. E Pedro, fiel a si mesmo, ergueu os braços, olhou para o céu e agradeceu em silêncio. A imagem viralizou, e não como um momento de glória, mas como piada. Parece que está indo pagar um boleto? Nem parece que fez gol em final. É um robô mesmo. Dói ver o mundo rir da sua essência. A frieza que o acusavam de ter era, na verdade, contenção. Pedro aprendera desde cedo a não se deixar dominar pela emoção. Não por covardia, mas por sobrevivência. Ele sabia o que era se emocionar demais e perder o foco. Sabia o preço do descontrole. Por isso, seu autocontrole parecia, aos olhos do mundo, apatia. Em um programa esportivo, um comentarista disse: Pedro é bom, mas falta aquele calor humano, sabe? Falta alma. Essa frase ficou martelando na cabeça dele por semanas. Falta alma. Como pode faltar alma a alguém que se ajoelha antes de cada treino? Que doa parte do salário a instituições sem jamais divulgar? Que visita hospitais em silêncio, sem chamar a imprensa? Que carrega fotos da família dentro da chuteira? Mas Pedro nunca respondeu, nem rebateu. Apenas seguia. Em campo, como um relógio. Fora dele, como um monge. Foi nesse contexto que ele começou a perder espaço na seleção. Não por falta de talento, mas porque faltava algo que os treinadores queriam: presença. Aquela explosão, aquele carisma de rede social, aquele marketing natural. Pedro não sabia ser isso.
e parecia cada vez mais deslocado. Mas o que o mundo não sabia é que esse robô sofria. Sofria calado. Se cobrava em dobro, rezava em triplo e guardava em silêncio uma saudade imensa de ser apenas o menino de Xerém, jogando bola no campo de terra, onde ninguém esperava aplausos. Só verdade. Pedro estava em guerra com a imagem que construíram dele. E como lutar contra algo que você nunca disse ser? Ele não podia deixar de ser ele mesmo, mas sabia que, cedo ou tarde, algo teria que acontecer. Algo que rasgasse esse silêncio, que desmontasse esse escudo, que provasse sem palavras que dentro daquele robô pulsava um coração tão humano quanto o de qualquer torcedor. E esse momento estava mais perto do que ele imaginava. Um jogo, uma criança, um gesto, um abraço. Mas isso é uma outra parte da história. A vida de um jogador profissional é uma vitrine sem cortina. Cada passo, cada gesto, cada olhar é avaliado, julgado, amplificado. No caso de Pedro Guilherme, essa vitrine não apenas mostrava o que ele fazia, ela distorcia quem ele era. O futebol o colocou em um pedestal, mas foi a opinião pública que amarrou os seus braços nesse altar. Com o passar dos anos, Pedro se viu envolto em um ciclo cruel. Quanto mais eficiente ele era, mais cobravam dele emoção. E quanto mais ele se mantinha fiel ao seu jeito reservado, mais ele era acusado de ser apático. Ele jogava com excelência, mas não vibrava como queriam, e isso irritava muita gente. Jornais publicavam manchetes duras. Pedro some nos momentos decisivos. Pedro não sente a camisa. Pedro é bom, mas falta alma. Comentários frios, superficiais, mas que atingiam profundamente alguém que sempre viveu o futebol como missão, não como espetáculo. Havia uma solidão peculiar no caminho de Pedro. Ele não era o tipo que fazia lives no vestiário, não expunha bastidores, não promovia sua imagem. Estava ali para jogar, para marcar, para servir o time. Mas, em uma era onde o carisma vende mais que caráter, isso se tornava um problema. Nos bastidores, ele ouvia conselhos. Sorria mais para a câmera. Mostre que você sente. Poste mais com seus companheiros. Mas Pedro não era isso. E a pressão para se moldar em algo que não era começou a corroê-lo por dentro. A dor de ser mal interpretado não vem de fora, vem de dentro. Pedro passou a duvidar de si mesmo. Por que tantos o viam como alguém frio? O que ele estava fazendo de errado? Começou a se fechar ainda mais, a se isolar nas concentrações, a falar menos. Sua introspecção virou proteção, e sua proteção virou prisão. Houve jogos em que ele marcava gols decisivos, mas saía do estádio com o semblante pesado. Não por soberba, mas porque já sabia o que viria no dia seguinte. Manchetes que ignoravam o gol e focavam na sua expressão. Como se sua eficiência fosse menor por não vir acompanhada de lágrimas ou pulos coreografados. Pedro não sabia mais como se expressar. Ele sentia. Oh, como sentia! Mas sentia para dentro. Ele se emocionava ao lembrar da infância, da luta dos pais, da comida que às vezes faltava. Mas não transformava isso em espetáculo. Guardava para si. A pressão não vinha só da imprensa. Parte da torcida também comprou a narrativa do jogador robótico. Nas redes sociais surgiram memes. Pedro ex finalizado. Atualização. Adicionaram emoção ao Pedro. Milhares de curtidas, milhares de risadas. Nenhuma tentativa de entender. A pior parte? Ele começou a acreditar nisso. A dor se tornou um fantasma. Invisível para os outros, mas constante para ele. Até sua postura em campo começou a mudar. Não por estratégia, por medo. Pedro passou a se policiar em cada gesto. A pensar antes de comemorar. A medir o olhar para não parecer indiferente. Mas,
Quanto mais tentava parecer emocional, mais desconectado de si mesmo ele se sentia. Foi nesse período que um episódio o marcou profundamente. Em um jogo fora de casa, após marcar o gol da vitória, Pedro se dirigiu à torcida visitante. Fez algo incomum, bateu no escudo da camisa, gritou: "Vamos!" Foi espontâneo, sincero. E mesmo assim, as críticas vieram. Agora quer forçar emoção. Tá tentando copiar o Gabigol. Não combina com ele. Pedro entendeu ali o paradoxo. Se ele era ele mesmo, era criticado. Se tentava sair disso, era taxado de falso. Como sair dessa armadilha? Os treinos continuavam, os jogos também. Mas Pedro já não era o mesmo. O corpo estava em campo, a mente em dúvida, o coração confuso. Houve momentos em que pensou em parar, em voltar ao anonimato, em jogar em um time menor, fugir da luz, encontrar paz. Mas havia algo dentro dele, uma fé discreta, porém firme, que não o deixava desistir. Pedro entendia que a dor de ser incompreendido fazia parte do caminho dos que são diferentes, dos que não gritam, mas constroem, dos que não explodem, mas resistem. Foi então que, em meio a esse turbilhão, algo começou a mudar. Pequenas vozes surgiram nas redes, torcedores que diziam: Pedro é o mais humano de todos. Ele não precisa provar nada, ele é inteiro. Prefiro um cara de verdade que um personagem. Vozes tímidas, mas reais. Essas palavras foram como respiros, pequenas fagulhas de reconhecimento. E Pedro começou, aos poucos, a entender que não era ele o problema. Era o olhar viciado do mundo que não sabia enxergar profundidade no silêncio. Mas mesmo com essa compreensão crescente, algo ainda faltava. Faltava uma chance de mostrar sua humanidade de forma incontestável. Algo que nenhum gol, nenhuma estatística, nenhum prêmio pudesse expressar. Ele não sabia, mas essa oportunidade viria não no Maracanã, não em uma final, mas num instante pequeno, imprevisto. Um encontro breve, um gesto puro, um abraço. E naquele abraço, o mundo pararia, porque veriam, enfim, o que sempre esteve lá. Um homem inteiro, real, profundamente sensível. Um homem que, mesmo calado, sempre teve alma. Era mais um jogo comum para o calendário. Não era final, não valia taça, não tinha holofotes exagerados. Mas era importante para o time, e Pedro sabia disso. Estava escalado como titular, como sempre. Aquela tarde prometia mais um capítulo comum da sua carreira metódica. Entrar em campo, cumprir seu papel e sair sem estardalhaço. O estádio estava cheio, mas havia uma criança que destoava na arquibancada. Não por gritar mais alto, mas por algo que Pedro ainda não sabia explicar. Aquele menino tinha algo no olhar. Antes do jogo começar, enquanto fazia o aquecimento no gramado, Pedro olhou para a torcida. Nunca fazia isso com frequência. Mas algo o fez erguer a cabeça naquele instante. E ali, a poucos metros da bandeira de escanteio, viu o garoto. Camiseta do Flamengo amassada, rosto pintado com as cores do clube, e uma expressão que misturava ansiedade e devoção. Mas o que mais chamou a atenção de Pedro foi a plaquinha improvisada nas mãos pequenas. Pedro, você é meu herói mesmo sem sorrir. Pedro congelou por um segundo. Aquilo o atravessou. De todas as frases que ele já leu sobre si, nenhuma foi tão direta, tão sincera, tão certeira. A bola rolou, o jogo começou, mas Pedro não era mais o mesmo. Aquela frase ecoava em sua mente como uma oração. Durante os 90 minutos, jogou como sempre, concentrado, preciso, letal. Marcou um gol. Não comemorou de forma diferente. Apenas apontou para o céu, como sempre fez. Mas o pós-jogo seria diferente. Muito diferente. Ao final da partida, enquanto os jogadores corriam para o vestiário, Pedro fez o oposto.
Andou lentamente em direção à torcida. Procurava aquele rosto, aquela plaquinha, aquele menino. Demorou alguns minutos até encontrar. O garoto ainda estava lá, de pé, cercado por outros torcedores. Quando viu Pedro vindo na sua direção, seus olhos se arregalaram. Ele desceu alguns degraus com a ajuda do pai e, sem que ninguém esperasse, estendeu os braços. Pedro hesitou. A cena estava chamando a atenção. As câmeras começaram a focar, mas naquele momento ele ignorou tudo. Subiu no alambrado, esticou o corpo e abraçou o menino. Foi um abraço longo, verdadeiro, sem palavras. Apenas braços apertando braços. O estádio, aos poucos, foi silenciando. Não havia música, não havia gritos. Só aquele gesto, simples e arrebatador, transmitido para todo o país. Um abraço que calava anos de críticas, que desmoronava o rótulo de robô, que mostrava sem nenhuma palavra que ali existia um ser humano inteiro, sensível, presente. O menino chorava. Pedro também. Pela primeira vez, sem esconder. E na tela da transmissão, o close revelava algo inédito. Os olhos marejados do jogador que diziam tudo o que sua boca nunca soube dizer. Depois do abraço, Pedro pegou a plaquinha, beijou o papel e devolveu ao menino. Deu-lhe a camisa, sorriu de canto e se foi. Não falou com a imprensa naquele dia, não postou nada, não deu entrevista, mas não precisava. O país inteiro já tinha entendido. A imagem viralizou em segundos. Redes sociais foram inundadas com frases como "Agora entendi o Pedro", "Esse é o nosso camisa 9", e o abraço que desmontou o robô. Em menos de 24 horas, a narrativa mudou. O que por anos foi visto como frieza, agora era entendido como profundidade. O silêncio de Pedro passou a ser respeitado como dignidade. Sua reserva virou virtude. Seu jeito contido virou símbolo de autenticidade. Mas o que poucos sabiam era que aquele menino também trazia dores invisíveis. Seu pai contaria depois. O garoto lutava contra a depressão infantil. Tinha dificuldade de socialização. E encontrava em Pedro um espelho seguro. Alguém que também era quieto, diferente, mas admirado. Aquele abraço salvou os dois. Um menino que precisava acreditar que podia ser como era. E um homem que precisava, enfim, ser visto por inteiro. Pedro voltou para casa naquela noite sem falar muito, como sempre. Mas algo nele havia mudado. Pela primeira vez, sentia-se leve. Não porque finalmente havia agradado o público, mas porque, pela primeira vez, alguém enxergou nele o que sempre esteve lá. Foi um abraço, um gesto, mas foi tudo. O futebol, esse teatro moderno das emoções, raramente permite pausas sinceras. Gritamos, xingamos, veneramos, tudo em poucos minutos. E mesmo as lágrimas, hoje, correm sob lentes que calculam a audiência. Mas naquele dia, naquela tarde comum, um abraço simples e puro conseguiu o que nenhuma coletiva, gol ou prêmio havia conseguido. Desmontou o robô. Pedro Guilherme, por anos encarado como um jogador frio, se revelou humano, não por palavras, mas por um gesto. O abraço naquele menino não era apenas um carinho, era um rompimento, uma ruptura pública com a narrativa que tanto o aprisionava. A imagem correu o país em minutos. Jornais estamparam a cena na capa do dia seguinte. O gol mais bonito da carreira de Pedro, do robô ao ídolo humano. Quando um abraço fala mais que 1000 gols. Nos programas esportivos, comentaristas emocionados reviam a gravação com olhos úmidos. Um deles, crítico ferrenho de Pedro há anos, disse ao vivo: "Eu nunca entendi o Pedro. Sempre cobrei emoção, expressão, vibração. Mas hoje eu entendi. Pedro não é de fazer barulho. Ele é de fazer sentido." Nas redes sociais, os torcedores se transformaram. Aqueles que antes ridicularizavam a sua postura, agora o defendiam com unhas e dentes.
Deixem o cara em paz. Ele é verdadeiro, dizia um comentário com milhares de curtidas. Outro torcedor escreveu: ele não é robô, ele só é discreto num mundo que grita demais. Mas não foi só isso. O vídeo do abraço atravessou o futebol. Psicólogos comentaram o impacto emocional da cena. Pedagogos destacaram o valor simbólico para crianças que, como o menino da arquibancada, se sentem diferentes. Foi matéria em jornais internacionais. E mais que isso, virou referência. Pedro havia feito o que poucos conseguem. Tornou-se símbolo sem abrir a boca. Na sede do clube, os funcionários repararam na mudança de ambiente. Pedro, ao chegar para o treino na manhã seguinte, foi recebido com aplausos tímidos pelos colegas. Os mais íntimos o abraçaram. E ele, com aquele meio sorriso que era só dele, retribuiu, olhos marejados. "Tá famoso, hein, irmão?" disse um dos colegas. Pedro riu, mas dessa vez não desviou o olhar. Havia algo diferente em sua postura. Não era arrogância, era alívio. Pela primeira vez, sentia que podia existir como era, inteiro, calado, sensível. O técnico do time chamou-o para conversar em particular. Disse: "Sabe, Pedro, o mundo anda tão barulhento que quando alguém fala com o coração em silêncio, a gente escuta mais alto." A frase ficou gravada na mente de Pedro. Dias depois, ele foi convidado para participar de um programa de televisão. Recusou. Disse que não queria transformar aquele momento em espetáculo, que aquele abraço era dele e do menino, e que, se fosse para falar, preferia continuar deixando o campo falar por ele. Mas uma coisa ele fez. Pediu que localizassem o garoto, não para se promover, mas para entender. Queria saber o nome, a história, saber quem era aquele pequeno torcedor que, com uma plaquinha escrita à mão, havia lhe devolvido a paz. Encontraram-no. O nome era Davi. Tinha 9 anos. Vivia com os pais em uma comunidade da zona norte do Rio. Tímido, introspectivo, vivia isolado dos colegas. Os professores diziam que ele mal falava, mas, em casa, dizia sempre que queria ser como o Pedro. "Ele é calado, mas todo mundo respeita ele", contava a mãe. Pedro foi até lá, sem câmeras, sem alarde. Levou uma camisa autografada e um abraço ainda mais longo. Ficaram juntos por quase 1 hora. Davi não disse muito, nem Pedro, mas entre eles havia entendimento, como se fossem feitos do mesmo material, silêncio e alma. Esse encontro selou algo invisível, mas profundo. Pedro não precisava mais provar nada, nem para a torcida, nem para a mídia, nem para ele mesmo. Na partida seguinte, ao marcar um gol, Pedro correu até a câmera. Pela primeira vez, apontou direto para o visor. Não gritou, não dançou. Apenas levou a mão ao peito e disse: "Obrigado." Uma única palavra. Mas naquele momento, o mundo inteiro soube para quem era. A partir dali, o apelido robô desapareceu. Ninguém mais o usava, como se aquele abraço tivesse ressignificado a imagem de Pedro para sempre. Agora, ele era visto como o jogador que carrega o coração do lado de dentro. O que sente, mas não performa. O que se emociona em silêncio, como os grandes. Mas o mais bonito é que Pedro nunca mudou. Continuou treinando como antes. Continuou discreto, centrado, focado. A diferença é que agora ele sabia que não precisava mais esconder quem era. E o mundo, enfim, o enxergava com olhos diferentes. Tudo por causa de um menino, uma plaquinha, um abraço e um coração que nunca foi de aço, mas que, por muito tempo, só soube bater quieto. Pedro Guilherme não deixou de ser o mesmo jogador depois daquele abraço. Continuava preciso, centrado, disciplinado. Ainda entrava mudo e saía calado. Ainda evitava entrevistas, ainda preferia o vestiário ao camarim. Mas algo dentro dele, e no modo como o mundo o via, havia mudado para sempre. A partir dali,
O futebol deixou de ser apenas palco de exigência e passou a ser também um lugar de reconciliação. Pedro, pela primeira vez, sentia que podia respirar. Não porque pararam de cobrá-lo, mas porque, finalmente, ele estava sendo compreendido. As pessoas deixaram de ver apenas o atleta, passaram a enxergar o homem. Descobriram que, fora de campo, ele financiava bolsas de estudo para jovens da periferia, que visitava instituições de acolhimento a crianças autistas, que enviava cestas básicas anonimamente para famílias de ex-colegas de base. Nenhuma dessas histórias era nova, mas só agora, com o véu da frieza removido, elas ganhavam atenção. Pedro nunca quis palco, sempre quis propósito. Ele sabia que, no Brasil, o futebol transforma vidas, mas também sabia que nem todo craque nasce para ser astro. Alguns nascem para ser porto, referência de estabilidade, de serenidade, de fé silenciosa. Pedro era isso. Dentro do clube, passou a ser mais procurado pelos colegas. Não para fazer piada ou gravar vídeos, mas para conversar, para ouvir. Muitos diziam: Pedro, tu fala pouco, mas quando fala, parece que abraça a gente. No fundo, ele sempre foi esse abraço. Seu silêncio agora era lido como profundidade, sua seriedade como foco, sua timidez como sensibilidade e, acima de tudo, sua fé, aquela fé que nunca estampou camisetas ou legendas, mas que guiava cada passo, passou a ser percebida como a fonte de tudo. Pedro seguia firme em campo, mas algo novo surgia fora dele. O exemplo. Jovens torcedores começaram a imitá-lo, não nas dancinhas, mas no gesto de olhar para o céu, bater no peito e agradecer. Virou símbolo. Um tipo de líder que não fala alto, mas que todos escutam. Um tipo de homem que não precisa provar força porque carrega dignidade. E o mais bonito disso tudo? Pedro não mudou quem era. O mundo é que, enfim, aprendeu a ouvi-lo do jeito certo. Num programa de TV, anos depois, perguntaram a ele: Pedro, qual foi o maior momento da sua carreira? Ele pensou por alguns segundos. Poderia dizer a final da Libertadores, o prêmio de artilheiro, a convocação para a seleção, mas sorriu de leve e respondeu: foi quando um menino me fez sentir suficiente, sendo exatamente quem eu sou. Silêncio no estúdio. E então, aplausos. Não pelos gols, mas pela verdade. Pedro Guilherme, o robô que nunca foi, encerrou ali uma narrativa que não lhe pertencia e abriu espaço para uma nova, a do homem que venceu sem fazer barulho, que tocou corações sem gritar, que emocionou o mundo com um abraço.